Abramos as nossas Bíblias no Salmo 23, do verso 1 até o verso 3. Hoje a nossa exposição se concentrará nos versos 2 e 3. Semana passada nós vimos o verso 1, que nos ensina que o nosso pastor, ele é o pastor todo suficiente dos eleitos, né? Hoje nós aprenderemos acerca da condução graciosa do bom pastor. Então, Salmo 23, versos de 1 a 3, mas nossa exposição se concentrará nos versos 2 e 3. Diz assim a palavra da salvação. Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. Vamos orar. Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus Santo. Cuida de nós, aplica a tua palavra nos nossos corações, é o que nós te suplicamos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Crianças, nós aprendemos na semana passada sobre o bom pastor. E tem um videozinho que explica ainda melhor o que é um pastor de ovelhinhas. E assim entendemos por que o nosso pastor, ele é bom, ele é grande e ele é supremo. Dentro da relação, crianças, do pastor com as ovelhinhas, com as suas ovelhinhas, o pastor ele precisa conduzir essas ovelhas para que elas não se percam, para que elas sejam bem alimentadas, para que elas sejam protegidas, para que elas então produza boas lãs, né, que é o pelinho dela, que é importante para fazer roupas bem quentinhas. Então, para uma ovelha ter um bom pelo, uma boa lã, ser bem cuidada, o pastor precisa guiá-la adequadamente, para que ela não se perca, para que ela não fique sem se alimentar, para que ela seja muito bem cuidada. E o que o nosso texto está nos ensinando é que o nosso bom pastor faz isso conosco. O nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele cuida de nós, nós que somos as suas ovelhinhas. Tá bom, crianças? Queridos irmãos, nós vimos a semana passada que o Yahvé é o nosso pastor, e percebemos que esse pastoreio de Yahvé, ele é percebido claramente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Ele que era o anjo que dá aliança no Antigo Testamento e que no Novo Testamento se apresenta como bom pastor, mostrando a sua identidade claramente divina. Vimos que os judeus, inclusive, odiaram a Cristo porque ele se apresentou como bom pastor. E nós aprendemos que ele é o bom pastor porque ele morre e dá a vida no lugar de suas ovelhas, tanto por elas quanto no lugar delas. Vimos que ele também é o grande pastor porque ele venceu a morte. Ele ressuscitou, garantindo a nossa ressurreição e garantindo que nós também tenhamos vida e vida em abundância. Ele é o grande pastor. E vimos que ele é chamado de supremo pastor porque ele nos guia e nos conduz até a eternidade e nos recebe na glória. Então vimos isso. Vimos a necessidade de não apenas saber que ele é o pastor, não apenas conhecer acerca dele, mas ter uma relação com ele, uma relação pactual. Vimos que é isso que Davi faz aqui quando ele diz: o Senhor é meu pastor. E vimos a importância de professarmos essa mesma verdade. E também vimos que esse pastor, ele é todo suficiente. Ele é meu pastor, nada me faltará. E vimos que o fato dele ser pastor nosso não significa que não tenhamos certas necessidades materiais.
A Escritura nunca nos prometeu tranquilidade nessa vida sem nenhum tipo de aflição ou aperreio. Na realidade, as Escrituras até mostram que estas coisas são, em alguns momentos, até importantes para o desenvolvimento da nossa fé. Mas o que nós vimos é que se Ele é nosso pastor, isso nos basta. A suficiência que nós temos não é de que Ele nos dará tudo o que nós queremos, mas que Ele é tudo que nós precisamos. Ele nos é suficiente. No verso 2 e 3, nós aprendemos e aprenderemos acerca da condução graciosa do bom pastor. No verso 2 do Salmo 23, no verso 2, nós aprendemos que Ele conduz o seu povo ao descanso. Tá bom? Ele conduz o seu povo ao descanso, diz o verso 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para juntos das águas de descanso, e a parte A do verso 3 ainda diz, refrigera-me a alma. Um ponto importante aqui nesse verso é o entendimento do salmista, de Davi, de que é o Senhor que está à frente desses privilégios, de que suas ovelhas são objetos de sua graça. É o bom pastor que está conduzindo tudo. Perceba que ele é enfático em dizer, Ele me faz, Ele me leva e Ele me refrigera. Esse é um ponto essencial da nossa fé. Entendermos que nós somos objetos da graça de Deus. Entendermos o quão bondoso Ele é do fato em fazer de nós objetos do seu favor e de sua graça. Esses versos aqui claramente jogam por terra qualquer pretensão humana de imaginar que o primeiro passo dado para receber estas bênçãos de Deus é dado pelo homem. Não é. O homem, ele é um recipiente da graça divina. O homem que está em uma aliança com o Senhor, aquele que pode dizer, o Senhor é meu pastor, pode ter a convicção, a certeza de que esse pastor de fato o conduz. Queridos irmãos, nós precisamos sempre trazer à memória essa verdade. As nossas lutas espirituais, elas muitas vezes são marcadas por derrotas em muitas de nossas batalhas, porque nós ignoramos de que quem nos preserva, quem nos conduz é o Senhor. E muitas vezes nós queremos ser conduzidos por nossa própria vontade, pelo nosso bel prazer e segundo as nossas normas. Não há segurança, não há paz, não há tranquilidade para aqueles que querem ser conduzidos ao seu bel prazer e de acordo com as suas próprias regras. Aqueles que dizem que o Senhor é seu pastor, precisa ter a certeza de que a condução boa, perfeita e agradável é aquela que vem da parte do Senhor. É Ele quem conduz. Ok? Mas aqui nós temos uma declaração interessante. A primeira certeza do salmista. O Senhor, Ele, Yahvé, o meu pastor, me faz repousar em pastos verdejantes. Ora, queridos, se o Senhor é pastor, o salmista é o quê? Ovelha. E uma coisa interessante é que ovelha é muito inquieta. É interessante essa figura da ovelha porque parece muito conosco mesmo. Ovelhas são muito inquietas. Ovelhas não descansam facilmente. E algumas coisas incomodam ovelhas e fazem ovelhas ter dificuldade de descansar. Uma delas, por exemplo, é que uma ovelha ela jamais vai descansar se ela tiver com medo. E aí eu estou falando de ovelhinhas mesmo. Elas jamais descansarão se elas estiverem com medo. Tá bom? Então elas são facilmente atordoadas,
facilmente se agitam, e se elas estão com medo de alguma coisa, quer seja de uma raposa, de um lobo, ou qualquer uma outra coisa que amedronte, ela não descansa. Outra coisa que impede ovelhinhas de descansar são insetos e moscas também, que geralmente gostam de animais assim. E ovelhas, como são facilmente inquietadas, elas não conseguem descansar se importunadas, mesmo por insetos, mesmo por criaturas tão minúsculas como essas. Outra coisa que também impede uma ovelha de descansar é o antagonismo ou o conflito entre o rebanho. Ovelhas se estranham também. E quando elas se estranham, obviamente, elas também não conseguem descansar. E por fim, outra coisa que impede uma ovelha de descansar é se ela tiver fome e sede. Ok? E um fato inusitado é que dificilmente você vê uma ovelha descansando se o pasto for muito bom. Ela gosta de ficar comendo. Ela só descansará se ela estiver saciada plenamente. Mas o nosso texto, Davi, um pastor de ovelhas, diz: o Senhor é meu pastor e Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Como é que nós aplicamos isso para a nossa realidade enquanto ovelhas, enquanto seres humanos, mas enquanto seres humanos que estão em um pacto com o Senhor, que faz parte do rebanho do seu pastoreio? Nós também temos dificuldade de descansar, de repousar? Sim. Nós estamos o tempo todo muito inquietos. Queridos, o que as Escrituras nos diz é suficiente para acalmarmos o nosso coração, mas o nosso coração é facilmente inquietado. O nosso coração facilmente se agita diante de qualquer barulho. Ficamos facilmente com medo. E quando nós estamos com medo, começamos a duvidar de algumas verdades ou ignorá-las. Já temos a certeza de que o nosso Senhor venceu os nossos principais inimigos: o mundo, Satanás, a morte, mas nós ainda trememos diante desses inimigos. Somos atordoados, ficamos inquietos, nosso coração é tomado de apreensões. Outra coisa interessante na analogia das ovelhas, como simples moscas e insetos a incomodam, coisas que não são importantes nos incomodam. Não é à toa que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos que nos desembaraçar não apenas do pecado, mas de todo o peso. E o que o escritor aos Hebreus nos diz lá em Hebreus 12 é que existem coisas que não são pecaminosas, mas que impedem a nossa caminhada e carreira cristã e que são necessárias, ou que é necessário que elas sejam deixadas para trás. Outra coisa que nos deixa inquieto é a falta do alimento bíblico, de Escritura. Queridos irmãos, e esse talvez seja o maior problema, a maior causa da inquietação de ovelhas: fome. Nós deveríamos ter fome da palavra de Deus. É assim que nós somos retratados nas Sagradas Escrituras, como aqueles que anseiam pelo Senhor. Mas de uma maneira um tanto quanto inusitada, mesmo sabendo disso, a nossa relação com a palavra de Deus, ela é uma relação deficiente. Ela é o nosso alimento, as Sagradas Escrituras. Mas qual tem sido a nossa relação com ela?
Eu me lembro de uma informação sobre Jonathan Edwards que é bem interessante. O principal biógrafo dele, Samuel Hopkins, ele vai dizer que Jonathan Edwards lia de tudo. Ele era um exímio conhecedor. Há quem diga que talvez tenha sido o maior filósofo cristão, né, que os Estados Unidos já produziu. Mas tem um ponto interessante sobre Jonathan Edwards, que Samuel Hopkins diz. Ele lia de tudo, mas ele lia principalmente a Bíblia. Ele tinha uma famosa Bíblia branca, conhecida como a Bíblia Branca de Edwards, onde entre as páginas tinha páginas em branco para suas anotações. Ele aproveitava todo o momento para fazer anotações a partir das Sagradas Escrituras. Ele lia de tudo. Ele lia de pensadores de sua época como John Locke, por exemplo, e entre outros, mas sobretudo o seu fascínio era as Sagradas Escrituras. Atualmente, graças a Deus, nós temos uma nova efervescência em torno da leitura, em torno da literatura. Aprendemos novamente a apreciar boa literatura, mas uma coisa me preocupa nessa geração atual em relação à literatura: é o abandono do apreço da leitura particular das Sagradas Escrituras. Nada a substitui. Ela é a base e o fundamento para tudo mais. Quanto tempo você passa com a sua Bíblia? Sim, os melhores escritos cristãos que nós temos são de homens e mulheres que passaram tempo lendo as Sagradas Escrituras para escreverem bem. Qualquer amor por literatura que abandona a mestre de todas as literaturas é um amor idólatra. Quanto você ama a palavra de Deus? Ela é o alimento dado pelo pastor. Muitas vezes nós podemos até achar que estamos alimentados, mas a nossa alma continua carente, faminta da palavra de Deus. A promessa dele é que faria gotejar sobre nós a sua palavra. É por meio de sua palavra que ossos secos na Escritura, eles recebem vida. É por meio da palavra que a fé, que é um dom de Deus, nos é outorgada. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É pela palavra que nós somos santificados. E santificação é apenas um outro nome para referir-se ao estado de alguém que encontra-se alimentado pela palavra do Senhor. Ovelhas que não se alimentam são inquietas. Ovelhas humanas que não apreciam a palavra de Deus não são pessoas tranquilas. O Senhor colocou a sua palavra numa condição de honra. Não é à toa que a Escritura é chamada espada do Espírito. Não é à toa que a principal obra do Espírito Santo é fazer-nos lembrados dela. E é por meio dela que ele opera em nós. Então não pense que você pode ser alguém cheio do Espírito Santo, alguém piedoso de fato, se você não aprecia a palavra de Deus. Se ela não é o livro dos livros. Não importa quantos livros você lê por ano, se você não a lê. Mas eu leio livros sobre ela. Eles são legais? Eu sei que são. Mas se eles são legais porque são sobre ela
ela é muito mais bela e majestosa. Veja, querido, isso não é uma tentativa de desestimular a leitura de outros livros. Façam isso. Façam como Edward. Leiam de tudo que seja lícito ler. Mas que vocês também sejam conhecidos como ele. Que liam, sobretudo, acima de tudo, principalmente, a palavra de Deus. É por meio dela que nós, ovelhas do Senhor, somos alimentados. Não há repouso sem que haja um pasto verdejante. Veja, a ideia de um pasto verdejante é de um pasto que tem o melhor alimento. Sempre somos, aliás, nós fomos acostumados com aquele detalhe, com aquele ditado de que o pasto do vizinho sempre é melhor do que o nosso. Do ponto de vista bíblico, o melhor pasto é proporcionado pelo pastor das ovelhas. Pasto é exatamente o alimento dessa ovelha. Dentro desse contexto bíblico aqui, dos Salmos, lembre-se que o Salmo 19 está um pouco antes só desse Salmo. Dentro desse contexto, qual é o alimento perfeito oferecido pelo Senhor, senão sua palavra? Ela é a palavra que traz repouso. Outro ponto interessante é que o salmista ele faz uso tanto do alimento quanto também da bebida. E aqui a ideia é que o Senhor conduz essas ovelhas para que elas sejam tão bem alimentadas ao ponto que elas sejam saciadas de fato e elas repousem nisso, quanto também elas são conduzidas para as águas de descanso. Certo comentarista bíblico que também foi pastor de ovelhas, ele pontua que no seu trabalho com ovelhas, uma experiência muito clara que ele teve é que ovelhas não bebem água em águas agitadas. Elas ficam incomodadas. Elas podem estar com sede, mas se a água é facilmente agitada, ela não bebe. Lembre-se, ovelhas facilmente se amedrontam. Mas ovelhas gostam de beber em águas tranquilas. Nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo, a obra dele geralmente é ilustrada pelo uso da água. Um fato evidente disso. O batismo com a água nada mais é do que um sinal visível que representa o batismo com o Espírito Santo. Ok? Aqueles que têm o Espírito Santo é apresentado no Novo Testamento como aqueles que também do seu interior fluem rios de água viva. Beber do Senhor Jesus Cristo é beber do seu Espírito. Para Nicodemos, o Senhor Jesus disse que era necessário nascer da água e do Espírito. A água na Escritura aponta para a obra e para a pessoa do Espírito Santo. E é interessante porque na Escritura, palavra de Deus, que é o nosso alimento, sempre está relacionado com o Espírito Santo. Se abríssemos alguns textos da Escritura, víamos isso claramente. No Evangelho de João. No Evangelho de João, o Espírito é chamado o Espírito da verdade. João 17:17, Cristo diz que Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito é o Espírito da palavra. A Escritura é chamada espada do Espírito. Isso eu já citei aqui. Lá em Efésios, no capítulo 5, quando antes de dar as orientações para marido, mulher, pais, filhos, há uma ordem para procurar conhecer a vontade do Senhor e ser cheios do Espírito Santo. No versículo 17 em diante do capítulo 5.
conhecer a vontade de Deus e ser cheio do Espírito Santo são realidades complementares. Dito isso, queridos irmãos, o nosso bom pastor, ele nos faz repousar, descansar por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito. Por isso ele é um bom pastor. E lembre-se, quando o Senhor Jesus Cristo esteve conosco, ele disse que ele era o bom pastor, mas no capítulo 14 de João em diante, ele disse que ele iria e deixaria outro consolador. Outro da sua mesma natureza. Outro que continuasse sua obra. E é por meio do Espírito Santo que continuamos a ser alimentados na palavra. Por que ele é um bom pastor? Porque ele nos conduz ao descanso. Ele nos conduz ao descanso, nos alimentando e nos conduzindo pelo seu santo e precioso Espírito. Algumas aplicações surgem daqui, obviamente, queridos irmãos. A nossa vida cristã ela é bem sucedida quando nós vivemos sob essa dinâmica do Espírito e da palavra. Vitória sobre o pecado não é vitória com base em estratégias humanas. Vencer o pecado não é algo que eu faço por meio da minha inteligência e do meu esforço. É sempre e tão somente por meio do Espírito Santo e da palavra de Deus. Romanos 8:13, nós lemos lá bem claramente: se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Nós vivemos, obviamente, uma crise em termos de caráter cristão no mundo atual. É uma crise que está relacionada a uma crise no discipulado, obviamente, dos cristãos de 50 anos para cá. Mas com toda a certeza, queridos, nessa crise de discipulado, há um problema no entendimento da santificação. E essa falha no entendimento da santificação é uma má compreensão da obra do Espírito Santo e da palavra de Deus. E não é à toa, num país onde o maior movimento evangélico é caracterizado pela sua ênfase na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Mas os frutos desses evangélicos não são frutos do Espírito. Porque lá atrás separaram o Espírito das Escrituras. Separaram em termos, eu estou usando uma linguagem didática, em termos bíblicos. Isso não é possível separar. O Espírito Santo age por meio da Escritura. Você quer ser cheio do Espírito? Ame a palavra de Deus. Mas não leia a Bíblia como se fosse um livro de ficção ou um livro de orientações meramente preciosas. Leia a Escritura como um livro vivo. Leia a Escritura como aquele livro que, enquanto você a lê, ela também lhe lê. Leia a Escritura entendendo que Cristo é o seu personagem central e a essência de toda a Escritura. Leia a Escritura para ser convencido por ela, pois é assim que o Espírito Santo trabalha em nós. Leia a Escritura muito mais do que para cumprir um relatório que você prometeu fazer no início do ano, chegar ao final do ano e ter toda a Bíblia lida. Leia de maneira experimental. Leia para se relacionar com o Espírito Santo. Leia para se relacionar com o Espírito Santo
em Cristo Jesus. Enquanto nossas leituras bíblicas forem mecânicas, frias, enquanto nossas leituras bíblicas não forem acompanhadas de oração, de devoção e da certeza de que o Espírito Santo fala conosco por intermédio dela, as nossas leituras bíblicas sempre serão insossas, sempre serão para cumprir protocolo, sempre serão para cumprir deveres, e não passará disso. Mas se aproxime da Escritura como palavra de Deus, que ela é viva, verdadeira, eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes. Leia as Sagradas Escrituras com plena certeza de fé, que o Espírito Santo que habita em você a usará para modificar você, para santificar você e para transformar você. Não é à toa que a parte A do verso 3 diz: refrigera minha alma. Isso nos lembra o contexto do próprio livro dos Salmos. Volte um pouquinho no Salmo 19. O Salmo 19 fala de dois aspectos da revelação de Deus. A revelação geral, né, e natural, conforme aí o verso 1 até o verso 6. Mostrando aí toda a criação, revelando o conhecimento de Deus. No verso 7, fala de outra revelação mais específica da palavra de Deus. E olha o que diz o verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra para restaura a alma geralmente é traduzida também por refrigera a alma. Lá no Salmo 23, o contexto das águas de descanso permite o conceito de refrigério. Aqui você tem um conceito de restauração. No original é o mesmo conceito. Ter refrigério é ter sua alma restaurada. E isso ocorre por meio do quê? Da lei do Senhor, da sua palavra, da Escritura. Irmãos, eu e vocês estamos em construção. Temos pecados a serem tratados continuamente. E sem demagogia. Pare de ser aquele cristão que diz: eu sou pecador, mas você não tem convicção verdadeira acerca disso. Como assim? Se perguntasse para você quais são os seus pecados, que você ainda tem, que você precisa abandonar, você confessaria? Você diria? Ou você teria dificuldade de elencar? E se você conseguisse, por que você nunca se angustiou por isso? Porque é possível que nós ainda venhamos até dizer: não, eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu tenho um pavio curto, eu sou uma pessoa assim, assado, mas parece que nos conformamos com isso, nos acostumamos. É como se a nossa santificação tivesse chegado ao máximo. Pronto, já estou perfeito. Eu não fico angustiado por ferir outros mais, por ser desse jeito. Me orgulho até de quem eu sou. Mas esse não é o espírito daqueles que servem a Cristo Jesus. Esses choram por causa dos seus pecados. Se lembra das bem-aventuranças? Eles desejam transformação. Lembra-se também de Isaías 66, versículo 1 e 2, que o Senhor diz: olha, eu criei os céus e a terra, mas o homem para quem olharei é o contrito e abatido e que treme diante da minha palavra. Você treme diante da palavra de Deus? Você sente necessidade de restauração? Sim,
Restauração traz refrigério. Ver pecados vencidos traz refrigério, traz descanso, traz tranquilidade, traz quietude. Sim, é bem verdade que a nossa vida será marcada por tantos e tantos e tantos e tantos outros pecados. Mas a nossa vida também é marcada por vitórias e vitórias e vitórias e vitórias e vitórias sobre o pecado. E assim será a nossa jornada, de queda e vitória, de queda e vitória, de queda e vitória, até a vitória final, que já foi conquistada. O que não pode haver são almas acomodadas ao seu pecado, porque almas assim não sentem vontade de restauração, não desejam restauração. Elas se aproximam do Senhor no culto público, cheias de si. Até no momento que a palavra de Deus está sendo pregada, não conseguem sentar e atentar para a palavra de Deus e concentrar-se no que está sendo dito. Se você deseja restauração para a sua alma, é por meio da palavra de Deus. E é isso que traz descanso. Diga a verdade, você sabe disso. Quando estamos atolados de pecado e nos atolando em pecado, o que é que há? Angústia, inquietações. Nosso coração parece um poço atordoado. Mas quando contemplamos a graça de Deus nos livrando de certos pecados, quando contemplamos a graça de Deus nos santificando, qual é a nossa reação? É de paz, é de tranquilidade. Você quer ter refrigério, meu querido irmão? Então entenda que você necessita da palavra de Deus, mas você não entenderá isso enquanto você estiver acomodado com os seus pecados. Não é à toa que a proposta desses 2 versos é que ele nos conduz ao descanso. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. Ele já nos deu descanso por meio de Cristo Jesus. Mas Ele está nos fazendo a imagem do Seu Filho. Ele está tirando aquilo que nos causa importunações, aquilo que nos deixa em guerra e conflito. E Ele faz isso como? Pelo Seu Espírito e por Sua Palavra. Por fim, o verso 3 nos lembra que Ele não apenas nos conduz ao descanso, mas Ele também nos conduz pelo caminho da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Um fato sobre ovelhas: elas jamais permanecerão em uma linha reta, a menos que ela seja conduzida por um pastor. Ovelhas jamais seguirão em linha reta, a menos que seja conduzida por um pastor. Geralmente ocorre delas saírem até do meio do rebanho e vaguearem. Elas se perdem muito fácil, vão para longe, às vezes para lugares bem inusitados. Mas se você vê uma ovelha indo num caminho reto, chegando até o fim, é porque ela está sendo conduzida por um pastor. Tenha em mente que quem diz isso é Davi. Davi teve muitas perturbações. Davi se entregou a muitos pecados. E é chamado o homem segundo o coração de Deus, não porque não tinha pecado, ele tinha muitos. Mas uma coisa que Davi não tinha era tranquilidade em relação ao seu pecado.
mesmo quando esteve em silêncio com seu pecado, ele teve que professar: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. E a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor os meus pecados, e Ele apagará de mim as minhas transgressões. É aí que ele sente paz. É quando há confissão, é quando há abandono. Davi é um homem segundo o coração de Deus, não por não ter pecado, mas por ser um homem de luta contra o pecado. O Senhor sabe que somos pecadores. Você sabe disso. Nosso problema é que nos acomodamos com o nosso pecado. Mas graças a Deus que Ele vem para nos conduzir. Ele nos conduz ao descanso, tirando de nós o que precisa ser tirado. Ele nos conduz ao descanso por sua palavra e por seu Espírito. Mas Ele também tem um caminho para que nós venhamos traçar. E esse caminho é reto. E aqui, queridos irmãos, se a minha ênfase antes era na necessidade da palavra e do Espírito para que então obtivéssemos descanso, a minha ênfase agora é para que você entenda que a nossa relação é com um Deus Santo. O seu caminho é reto. Nesse sentido, o nosso compromisso não é com o que eu acho certo ou com o que você acha certo. Não são com os compromissos aleatórios e infundados dos nossos corações. O que nós precisamos entender é que as veredas do Senhor já foram traçadas e apontadas em sua palavra. E é por essas veredas que devemos caminhar. Você se lembra no sermão da montanha que o nosso Senhor Jesus Cristo mostrou que a vida no reino é caracterizada por uma porta estreita e por uma estrada ou um caminho estreito. Não apenas é necessário abrir mão de muitas coisas, ou de tudo, melhor dizendo, para então iniciarmos a nossa carreira e caminhada cristã, como também é necessário continuarmos abrindo mão de tudo. Mas nós nos perdemos facilmente e saímos dessas veredas retas, porque o nosso coração nos engana. Somos como o peregrino, que uma vez por outra está sempre fora do caminho, sofre terríveis consequências. Mas o texto diz: guia-me, é Ele quem nos guia, e somos trazidos novamente para o caminho reto. Mas é importante que você pondere, meu querido irmão e minha querida irmã, que os caminhos do Senhor são retos. São caminhos de santidade. Revela o seu caráter. Revela o caráter dele e o seu próprio caráter. Você precisa entender que as normas são dele. Abra mão de sua suposta independência, você não tem. Abra mão de sua autonomia. Aprenda a viver e deseje viver de acordo com a vontade dele. Tiago, em sua carta, fala de pessoas que diziam que iriam viajar, iriam fazer isso e aquilo outro, e não ponderavam que só fariam o que deveriam ser feito se Deus quisesse. De maneira semelhante, muitos de nós estamos sempre traçando planos, criando metas, sem ponderar na vontade de Deus, muitas vezes entrando em conflito com a palavra dele. Às vezes não paramos para pensar por que o nosso trabalho nos afastou tanto da nossa relação com o Senhor. Por que nossos estudos nos afastaram tanto
de nossa relação com o Senhor, a nossa vida na igreja. Às vezes não ponderamos e pensamos por que os nossos relacionamentos, quer sejam de amizades, amorosos ou qualquer outro relacionamento, tenha nos conduzido para distante do Senhor. Porque em todos esses casos, geralmente estamos fazendo escolhas que melhor se harmonizam com o nosso coração, com os propósitos do nosso coração, com os nossos sonhos, com as nossas metas, com os nossos planos. Não estamos fazendo escolhas para a glória de Deus, que leve em consideração a vontade dEle, o reino dEle. Geralmente sacrificamos até rapidamente a vontade de Deus para estabelecer os nossos planos. Exemplos práticos: quantas pessoas mudam de cidade sem ao menos ponderar para onde vão, se fará bem para suas almas, se serão pastoreadas, cuidadas, ou se têm condições de cuidar e pastorear de outras pessoas. Mas o que importa é esse pastor. O que importa são os nossos sonhos bem-sucedidos. São os nossos planos. Não é incomum que muitos que seguem esse caminho se frustram. E se frustram terrivelmente. E quando isso acontece é bom, porque o Pai disciplina todo filho a quem ama. O que nós precisamos entender, queridos, é que a nossa vida precisa ser definida, planejada, arquitetada, sonhada, esquematizada a partir de Deus e de Sua palavra. As nossas agendas, elas levam em consideração a vontade de Deus. Isso de maneira simples começa até na semana, quando eu me preparo para o culto, para o dia do Senhor, quando o dia do Senhor determina a minha agenda semanal, e não o contrário. Quando eu tento encaixar o dia do Senhor ou as minhas atividades devocionais dentro da agenda dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus desejos. Aprenda que as veredas da sua vida, criada por vocês, são atalhos que levam para lugares terríveis. A parte que mais me impressiona da história do peregrino é quando ele sai em busca de facilidade e com um bom propósito. Veja, ele está caminhando rumo à cidade celestial, ele está indo com uma meta muito boa. Mas tem uma hora que ele sai, ele pega um atalho, no caminho da dúvida, chega no castelo do gigante desespero e da senhora desconfiança. E ali ele é maltratado, terrivelmente. Mas o Senhor que nos conduz e nos guia, mantenho esperança para mostrar onde é que está a chave. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós sofremos da mesma maneira. Estamos sendo surrados pelo desespero, tomados de confiança, no caminho da dúvida, por nossa responsabilidade, por não nos manter na rota que o próprio Deus estabeleceu, por não nos colocarmos nas veredas determinadas por Ele. Compreende?
As veredas dele é veredas de justiça. Essa justiça, ela tem dois aspectos. Um, nós já desfrutamos em Cristo Jesus, uma justiça imputada. Mas ela é uma justiça também implantada, enxertada em nós. É o caráter e a justiça do seu Filho, lapidando o nosso caráter. Para isso, queridos irmãos, a nossa vida deve ser pensada a partir dele, a partir do seu reino, e não a partir de nós. Veja como é que termina esse texto, essa porção de hoje. Olha a convicção do salmista. Ele é o objeto de graça aqui. Ele diz que o seu pastor faz repousar em pastos verdejantes. Ele diz que o seu pastor o leva para junto das águas de descanso. Ele diz que o seu pastor restaura a sua alma e refrigera a sua alma. Vimos que isso é por meio da palavra e do Espírito. Ele disse que o pastor o guia pelas veredas da justiça. Tudo isso é benefício para nós. Tudo isso era benefício para o salmista. Mas essa porção termina por amor do seu nome. Por mais que sejamos objetos dessa graça, a glória não é nossa. Às vezes somos mimados ao ponto de imaginarmos que somos tão especiais, ao ponto de que tudo que ocorre de bom conosco é por causa de nós, e não é. É por amor do nome dele. Porque ele é fiel. Ele prometeu cuidar de suas ovelhas. Vimos que esse bom pastor é Cristo, e o bom pastor Cristo disse que jamais deixaria algumas de suas ovelhas se perderem de sua mão. Ele disse, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar, da minha mão ninguém pode arrebatar. Todo benefício sobre a nossa alma é para a glória dele. Se assim o é, meus queridos irmãos, a nossa vida deve ser vivida para a glória dele, mas de fato e de verdade. Não adianta repetirmos esses clichês sem nenhum valor experimental. O fim principal do homem é a glória de Deus. É mesmo? O seu trabalho é para a glória de Deus? Seu entretenimento é para a glória de Deus? A sua vida é para a glória de Deus? O Senhor sabe. Para Ele você não mente. Aprenda, é por amor do nome dele. Ou nós aprendemos a viver de maneira teocêntrica, ou nós continuaremos apanhando por veredas e sendas tortuosas. Ou organizamos a nossa vida para glorificá-lo em cada coisa que nós fazemos, ou continuaremos apanhando. Meus queridos irmãos, o salmista que escreveu isso aqui é o mesmo salmista que estava fugindo de seus algozes, mas ele podia dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Ele chama aqui o seu Senhor de seu pastor, porque ele se sente de fato pastoreado. Ele não tem dúvidas de que seu pastor o pastoreia, mas nós temos, quando estamos inquietos e agitados como ovelhas sem pastores. O problema está em Deus? Não, o problema está em nós. Entendemos que Ele é um pastor de verdade. Entendemos que Ele já colocou os meios para o bem-estar de nossa alma, nos deu o seu Espírito, nos deu a sua palavra e nos deu a vereda por onde andarmos. O nosso problema não é sabermos onde andarmos, o nosso problema não é sermos ajudados, o nosso problema é em não descansar nisso.
A minha oração, queridos irmãos, é que essas palavras graciosas possam ser ditas por nós. Encontremos o consolo que aqui é descrito. O nosso pastor disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque essa é a verdade acerca dele. Ele é o que conduz ao repouso, Ele é o que conduz ao descanso, Ele é o que refrigera a nossa alma, restaurando-a. Ele coloca diante de nós o caminho que precisamos trilhar. Agora, queridos irmãos, se nós cremos nele, se nós confiamos no nosso pastor, se nós confiamos na condução dele, devemos trilhar as veredas que ele nos propõe. Reformemos as nossas vidas, queridos irmãos. Reformemos as nossas vidas. Refaçam seus planos. Trace novamente suas metas. Reorganize a sua vida com um foco: a glória dele. Não venha com justificativas baratas. Ele conhece o seu coração. As veredas dele são retas. Seja guiado por ele, e você encontrará repouso nele. Mas seja guiado pelo seu coração, e você não vai encontrar descanso nenhum dia da sua vida. Em quem você quer confiar? No seu coração ou naquele que conduz graciosamente? Possamos descansar e confiar no nosso pastor, pois a condução dele é graciosa. A Ele a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Bondoso e gracioso Deus, seja conosco. Aplique a Tua palavra ao nosso coração. Cuida de nós, ó Deus. Nós já temos a certeza que o Senhor cuida de nós. Vença-nos por Tua palavra. Nos dê a graça de descansar em Ti. É o que nós pedimos, ó Deus Santo. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, queridos.